bom dia! E hoje nós já vamos começar cantando. Já vou colocar aqui pra gente já começar louvando ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar teus olhos e fazer dessa canção sua oração nessa manhã. Essa você conhece. Tenho certeza que sim. Será que você luta também contra essas vozes? Bom dia, fecha seus olhos, faça dessa canção sua oração nessa manhã. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Olha o que ele diz pra Diz que você. amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não és só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Obrigada, Senhor, porque nós nunca estamos sós, pois pertencemos a Ti. Nós cremos, Senhor. Nós cremos em que o Senhor diz sobre nós. Aleluia, Jesus. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Onde você tem colocado sua vida? Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não és só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Você crê no que Ele diz sobre você? Eu creio sim no que diz sobre mim. Paizinho querido, obrigado a Deus por essa manhã. Obrigada por essa canção, ó Deus, que nós possamos crer no que o Senhor diz sobre nós, ó Deus. Que nós possamos abafar, ó Deus, as vozes que estão ao nosso redor e que nós possamos ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre nós e não o que as pessoas têm a dizer, Pai. As pessoas se equivocam, as pessoas fazem leituras erradas, mas o Senhor não, o Senhor conhece, sonda o nosso coração, a nossa mente.
Obrigado, ó Deus, porque o Senhor vê a real condição, ó Deus, do nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos quando estamos no meio da multidão. E o Senhor também sabe quem nós somos quando estamos sozinhos, ó Deus, na nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser verdadeiros, que possamos ter o caráter aprovado, ó Deus, pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar com o nosso coração, ó Deus, prostrado aos Teus pés. Em nome de Jesus, que nossos ouvidos estejam sensíveis, ó Deus, à Tua voz. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por dizer, ó Deus, que nós somos amados. Naquela cruz, ó Deus, o Senhor provou um amor incondicional por nós, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser âncora nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos sustentar e por não nos deixar só. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você crê nisso? Você crê no que o Senhor diz sobre você? Escuta a voz dele. Não escuta as vozes que estão aí ao seu lado. Elas são falhas e elas podem dizer mentiras, né? Elas podem te diminuir. Então o Senhor te conhece, Ele sabe quem você é e Ele diz que você é filha amada, que você é filho amado. Então, bom dia para você, bom dia. Cláudia Alvim, psicanalista clínica, aqui com você no devocional de terça-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o tema de hoje vocês já viram aí, né? Autoestima, né? Me diz aí nos comentários como está a sua autoestima. Ela tá alta, baixa ou ela está equilibrada? E hoje tem muita informação para você, então fica aqui comigo, vem mergulhar, né, nesse universo de fé e ciência. Bom dia, excelente dia, tarde, noite para você, seja qualquer um desses horários aí que você estiver nos acompanhando. E que a doce presença do Senhor possa repousar sobre o seu lar, que a graça e a paz repouse sobre cada um de nós, nessa manhã tão maravilhosa. E aí, feriadinho prolongado, deu para descansar? Bom dia, mãe, bom dia para você que está chegando, né? Então, corpo, mente aí descansado, então é hora de voltar, né, para nossa rotina. Por aqui nós trabalhamos muito no acampamento de criança, mas já deu tempo de descansar, de recuperar aí as energias, né? E estamos prontos para seguir a rotina da semana. Graças a Deus por isso, né? Então vamos lá. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas estamos construindo aqui, né, nas nossas lives, um caminho de autoconhecimento e aceitação. Já falamos sobre a nossa criança interior, sobre traumas e hoje vamos falar sobre a formação e conceito da autoestima, então dentro da psicanálise. Então não sai daí, convide um amigo para estar aqui conosco e bora lá. Você sabe me dizer o que é autoestima? Vamos lá, vou dar um tempinho para você pensar e eu vou tomar café. Você tomou café? Te convido a tomar um café online comigo. Toda terça-feira, 9 horas, prepara seu café. Deixa prontinho. Então, autoestima é o apreço, né? É o apreço... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Eu gosto de um fundo musical, vocês sabem, né? Mas tá baixinho. Dá pra ouvir? Acho que sim, né? Então vamos lá. Então, a autoestima é o apreço e a avaliação que uma pessoa faz de si mesma, né? É uma avaliação que você faz de si mesma. Então, incluindo seus pontos fortes, seus pontos fracos, seu valor pessoal. Tudo isso está dentro
dessa autoestima e também uma crença em si próprio, o que permite sentir-se bem consigo mesmo e aceitar tanto suas qualidades quanto os seus defeitos. Às vezes nós não queremos aceitar bem os defeitos, mas eles estão aí e nós podemos aperfeiçoá-los, né? Já falamos sobre isso aqui em alguma live aí para trás. Então, a autoestima, ela influencia significativamente a forma como uma pessoa ela se comporta, se relaciona também, né? E enfrenta desafios. Sendo assim, a maneira como nós nos enxergamos, né? Como eu me enxergo, faz toda a diferença no modo de como eu vou conduzir a minha vida, né? De como você vai conduzir a sua vida. Mas, como podemos então realmente compreender esse conceito? Precisamos nos certificar que a nossa autopercepção seja então favorável para nós. Concordam comigo que manter a autoestima elevada nem sempre é fácil? Pois é. Existem pressões, né? De vários lados. Gente, eu tenho uma dificuldade com esse né. Quando eu vou editar algum vídeo, né? Fazer algum corte, eu falo, meu Deus, como eu falo né. Então tenha paciência comigo, porque tudo eu vou afirmar que é né. Ai, Senhor, voltando aqui, vamos lá. Então existem pressões de vários lados. Hoje em dia, principalmente das redes sociais, né? Porque virou um lugar de exposição de vidas perfeitas. A grande maioria coloca coisas bonitas, coisas boas, vitórias, viagens, comprando um carro, né? A chave da casa, os filhos lindos, perfeitos e maravilhosos, que não dão trabalho, que não dão birra, que não derrama comida na mesa, né? Aquele grito que você dá quando a criança passa dos limites. A gente não vê isso nas redes sociais, né? A gente vê tudo perfeitinho mesmo. Tem mãe que nem cuida dos filhos, mas tá lá na rede social com os filhos, né? Um de cá toda plena, como se fosse a mamãe perfeita. Mas enfim. Também no ambiente corporativo, né? Que precisamos estar aí, então, produzindo cada vez mais. Isso leva até uma certa competitividade, né? Entre os trabalhadores ali. Também das pessoas que fazem parte das nossas vidas. Elas precisam ver nosso sucesso. E assim, quando não alcançamos essas expectativas alheias, podemos facilmente sucumbir à autopiedade. É muito fácil a gente cair nesse lugar de autopiedade, né? Muitas vezes acabamos também nos sabotando. Criamos, né, falas na nossa mente que elas acabam virando verdades na nossa vida e nos sabotamos muitas vezes, né? Então vamos definir essa autoestima. Bom, é a qualidade de quem se valoriza e está contente com o seu modo de ser, de expressar e viver. Olha, autoestima em dia aqui. Consequentemente, ela transmite confiança nas suas ações, decisões e julgamentos. É válido ressaltar que cada pessoa faz uma avaliação subjetiva de si mesma, enumerando suas qualidades e também seus defeitos. A qualidade dessa avaliação ela é muito importante, pois é ela que vai revelar como uma pessoa se vê. E quando você tem uma visão distorcida de quem você é, isso acaba caindo por terra, porque você tem que manter essa autoestima lá em cima, mas você tem uma visão distorcida de si mesma, né? Escuta vozes
E você fica lutando contra essas vozes lá da sua criança interior. Você não é boa o suficiente, você não vai conseguir nada, você não vai ter nada na vida, você é isso, você é aquilo. Sabe? Palavras que viraram crenças aí dentro de você. E isso é tão interessante que quando pedimos para alguém pontuar, por exemplo, 5 qualidades e 5 defeitos. Né? Se eu te pedisse agora aí, pontua aí, pega um papel, uma caneta, coloca aí 5 qualidades e 5 defeitos. Eu te garanto que as qualidades você vai colocar, perdão, os defeitos você vai colocar aí rapidinho. Mas as qualidades você terá dificuldade de encontrar. Porque você não acha que você é boa o suficiente. Né? Então, nós temos essa dificuldade de encontrar em nós qualidades. Defeitos a gente pontua até mais de 5. Se deixar, a gente pontua mais de 5. E por que isso? Porque é a partir da sua opinião, né, acerca de si mesma, que ela vai em busca de oportunidades das quais acredita merecer. Por exemplo, vou dar exemplo para clarificar isso daqui para você. Uma pessoa possui uma opinião positiva sobre si mesma, correto? Então, ela toma decisões que elevam a qualidade de vida, como praticar exercícios físicos, firmar laços afetivos acolhedores, colocar suas necessidades e vontades, né, acima dos outros. Quem tem autoestima elevada, né, costuma fazer um pouquinho disso daqui. E sabe por que isso? Porque muitas pessoas associam a autoestima à aparência física. Se a minha aparência física estiver impecável, então a minha autoestima também está impecável. Equívoco. Não é bem assim. Né? As mulheres, quando cuidam do cabelo, vão no salão de beleza, né? Compram roupas novas, faz dieta e começa a emagrecer, elas acreditam estar cuidando da sua autoestima. E esse conceito, no entanto, é mais complexo do que isso. Embora ele também tenha relação aí com a satisfação proveniente, né, da nossa boa aparência, isso nos deixa bem, nos faz sentir bem, é claro, mas na realidade a autoestima está diretamente ligada a emoções. Lembra? Coração, mente, emoções, pensamentos, comportamentos e as nossas decisões. Sendo assim, nós precisamos cuidar da qualidade da autoestima diariamente. Para construir, então, uma vida satisfatória. É uma vida satisfatória, né? Então, preciso cuidar da minha aparência física? É só aqui? Não. Preciso cuidar das minhas emoções, do que eu penso, né? Das minhas decisões, dos meus comportamentos. Isso fecha aqui a autoestima. Falamos muito em autoestima alta e baixa, mas vamos ver o que são esses termos. Autoestima alta é um termo utilizado para descrever as pessoas que sentem bem consigo mesmas, que almejam por modificações na sua aparência, nos seus hábitos, no seu jeito de ser, no seu modo de vida, mas o fazem pensando em enriquecer a sua vivência e acabam ignorando completamente as pressões sociais. Elas costumam ter uma conexão mais profunda com as suas emoções e alimentam seus pensamentos com motivações. Já viu aquela pessoa que está sempre positiva, sempre para cima, né? Então, motivações saudáveis sobre si mesma e também sobre as situações, né, corriqueiras aí da vida, pendendo sempre para o lado do otimismo. Dessa maneira, conseguem superar dificuldades, desafios e ainda com resiliência. Pessoas com autoestima alta, elas transitam pela vida com visível autoconfiança.
pois sabem o que querem e o que precisam fazer para atingir seus objetivos. Além de não ter medo, né, de recalcular as suas ações aí quando necessário. Isso é uma virtude, porque nós precisamos recalcular a rota quando necessário. Tá ruim? Vamos parar? Opa! Vamos pensar no que tá, né, em disfunção aqui e vamos recalcular essa rota. Precisamos aprender isso. Outra característica é a tendência do autocuidado. Elas se gostam, elas olham no espelho e gostam do que vê. Se cuidam da mesma maneira como faria com qualquer outro familiar querido, né? Ou um ente querido. E são pessoas que tomam decisões visando a manutenção do seu bem-estar. Conhece alguém assim? Sempre assim, né? E temos também a autoestima baixa, que são pessoas que não possuem autopercepção positiva. Ela é sempre negativa. Afinal, por que deveriam querer o melhor para si mesmas? Olha que forte. Elas se deixam de lado, né? Principalmente quando casam. Ah, eu cuido do filho, eu cuido do marido, eu cuido da casa, parará, parará. E ficam desleixadas, né? E costumam se colocar sempre em último lugar em suas vidas. Na cabeça dela, os outros precisam conquistar o que querem. E ela acredita fielmente que não merece coisas boas na vida porque tem uma visão extremamente negativa de si mesmas. Vamos lá ao exemplo para clarificar aqui um pouquinho. Esse tipo de pessoa, né, que está com a autoestima baixa, sonha em conquistar uma vaga de emprego na empresa X, mas não se acha inteligente. Ela não se acha competente o suficiente para encarar o desafio. E o que acontece? Não faz nada para atingir esse objetivo. Ela, senta, cruza os braços, né? Como a gente brinca, ela joga a toalha, né? É uma postura de desistência. E também acaba se estendendo para os relacionamentos interpessoais. Não fica só aqui no que ela quer, mas também nos relacionamentos. E sempre terá mais probabilidade de estabelecer laços prejudiciais por sentir que precisa colocar o outro em primeiro lugar. O outro sempre, acho que na cabeça de uma pessoa assim, o outro sempre será privilegiado. Já viu aquele tipo de pessoa que, mesmo quando é maltratada, pensa merecer esse tipo de tratamento? Existem muita gente assim. Como precisamos, né, de manutenção diária em todas as áreas das nossas vidas. Sabe por quê? Os extremos, eles são perigosos. E só é possível ter equilíbrio quando estamos cientes, né, das nossas percepções reais. A gente tem que trazer a realidade, né, para a vida. A autoestima alta demais não é nada saudável. A pessoa, ela se torna arrogante e autossuficiente, mas também a autoestima baixa demais pode levar ao desenvolvimento de condição de saúde mental, como depressão e ansiedade. E não só isso, transtornos de personalidade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH, porque agora todo mundo tem TDAH, misericórdia, nunca vi isso. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e tantos outros. Mas percebe o tanto que é prejudicial?
Ela criou aquilo tão negativo na mente dela, mas tá tão negativo que ela começa a desenvolver essas condições de saúde mental e que é prejudicial, né? E resumindo então o que a gente falou até aqui, a autoestima é um processo complexo que desenvolve ao longo da nossa vida, influenciado por fatores como narcisismo primário, a identificação com os pais e a experiência, seja ela de sucesso ou de fracasso. O desenvolvimento do ego, a percepção, né, de valor próprio, eles serão, vamos dizer assim, que elementos-chave na construção da autoestima. Então, a psicanálise, ela sugere que a autoestima ela é moldada nas primeiras interações e relacionamentos lá com seus pais, e especialmente com figuras parentais, avô, avó, tios, tias, primos, né? Então, a validação, aceitação ou rejeição recebidas, né, dessas pessoas aí na nossa infância vão influenciar a percepção que nós temos, né, de nós mesmos. Então, não se assustem que nós vamos falar mais sobre isso detalhadamente, eu acredito que na live da semana que vem, entender um pouquinho mais sobre isso. Por que precisamos ser validados na nossa infância? Por que precisamos desse lugar de aceitação? Do contrário, tudo isso vai se configurar em abandono, em rejeição. E o que seria isso, esse narcisismo primário? Né? Nós temos isso. Essa identificação também com os nossos pais, essas experiências que nós temos, então, do sucesso e do fracasso, tudo isso vai nos moldar. E nós precisamos entender isso, porque tudo isso daqui influencia no que eu estou vivendo hoje. Por que minha autoestima está tão alta? E por que minha autoestima está tão baixa? Por que os extremos? Por que não conseguimos, então, equilibrar isso daqui? Tudo isso influencia na nossa criação. Falamos sobre criança interior, não tem como desligar isso daqui. Não tem como desconectar. Tem tudo a ver com o que nós vivemos. E Salomão, em Provérbios 23:7, vamos abrir nossa Bíblia? Provérbios. Quando você abre, eu tomo um café. Provérbios 23:7. Olha o que Salomão diz para nós. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Lê em voz alta para entrar aqui na sua cacholinha, vamos lá. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nós vamos ficar aqui, na parte A do versículo. Ou seja, cabe a nós nos submetermos ao processo de renovação da nossa mente, assim como diz o apóstolo Paulo, né? Para que os nossos pensamentos sejam alinhados às verdades dos céus. A Bíblia fala que aqui na terra jaz o maligno, então para que conectar, né? Para que renovar a minha mente com as coisas daqui? Eu não quero. Deus que me livre. Mas eu quero estar alinhada com as verdades do céu. E você pode estar alinhada com as verdades do céu. Mas você precisa se submeter. E essa palavrinha é tão difícil, né? Porque nós não queremos submeter a nada e a ninguém. Orgulho, né? O ego aí ferido. Vamos tratar esse ego. Então, submeter a esse processo aqui de renovação. Pergunte-se, por que minha autoestima é tão baixa? Por que eu me sinto tão desvalorizada? Por que eu me sinto tão rejeitada? Por que eu me sinto que eu não pertenço a lugar nenhum? Tem gente que não sente que não pertence a lugar nenhum, não pertence àquela família, não pertence àquele grupo de convívio da igreja, sabe? Ela não se sente pertencente. E tem algo aí, né? Que vem lá do nosso passado. E estar atentos e alinhados significa ter cuidado com o que estamos ouvindo. Talvez o que você ouviu a vida toda sobre você te desconstruiu.
E você vive imaginando ser alguém que na realidade não é. E isso é muito forte. Então precisamos pedir a Deus discernimento. Só assim você se conhecerá e entenderá quem realmente é pelo poder do Espírito Santo. Ouça a verdade. Tá perdido aí? Vai ler Jeremias. Vai ler Jeremias, você vai entender muita coisa sobre você, sobre sua identidade, sobre quem você é no Senhor, sobre seu chamado. Deus me levou a ler Jeremias. E uau! Ai, Senhor, mas precisamos ouvir verdades. Às vezes as pessoas estão tão feridas e nos machucam tanto que nos perdemos, né? Nós acabamos nos perdendo no meio de tudo isso. Mais uma vez eu me encontrei perdida no meio de tudo isso. E eu, num devocional, Deus me incomodou, leia Jeremias. E eu tava lendo Amós. Aí eu falei, vou terminar, né, de ler Amós. E tava lá, leia Jeremias. Bem, leia Jeremias. Acho que eu tava no segundo, terceiro capítulo. Eu falei, Deus, tá bom, eu vou deixar Amós e vamos lá para Jeremias. Meu Deus, que tratamento está sendo, porque eu ainda não terminei, porque ele é grande, né? Então eu ainda não terminei. Mas cada capítulo é um ensinamento do Senhor e nos encoraja a não desistir. Embora, presta atenção, embora tenha alguns ministérios que a gente serve, que às vezes nós precisamos dizer não a eles, né? Parar ali, dizer, olha, eu não consigo seguir. Respirar, sabe? Nós não precisamos aceitar que as pessoas destilem, né, as suas feridas sobre nós. E orar, pedir discernimento do Senhor. Esse lugar aqui é para eu estar? Esse lugar aqui não é para eu estar? Porque tem duas diferenças entre você servir algo que é saudável, tá fazendo bem, tá prosperando, né? Prosperando que eu falo, tá crescendo, tá rompendo. E glória a Deus por isso, permaneça firme. Vai ter, né, as dificuldades, claro que vai. Mas se tá te ferindo, por que você vai continuar permitindo que as pessoas façam, né, isso com você? Por que você vai continuar permitindo que elas, sabe, continuem fazendo feridas em você? Né? Então, às vezes, recalcular essa rota é preciso. E falar, olha, Deus, não dá. Eu preciso de sanidade mental, eu preciso de saúde física, principalmente quando esses acontecimentos, essas feridas que vão sendo feitas em você, você não consegue colocar para fora, né? A boca, falar, né? Colocar a boca para falar. E começa a refletir no seu físico, em forma de alergia, né? Urticárias, tantas outras coisas. Dores por todos os lados. Né? Então, às vezes, Deus nos faz, nos leva até lugares para ver o que a gente suporta. Então, assim, às vezes a gente tem que falar, Deus, toma aqui. E nos últimos tempos, Deus tem me feito fazer isso. Não é fácil. A igreja é lugar de gente ferida, né? Então, é como um hospital, mas tem gente que não quer receber o tratamento, infelizmente. Infelizmente. E eu não preciso, né? Você não precisa continuar sendo ferido. Você tem escolha, Deus te deu escolha, mas seja verdadeiro com você mesmo, seja verdadeiro com o Senhor. Não seja suas percepções e suas vontades, mas apresente ao Senhor e Ele vai te apontar o caminho. Então, ouça a voz da verdade, ouça a voz que vem do céu, que seu coração esteja nele e não nas pessoas feridas, sabe? Pessoas cheias de falhas, nós também somos cheios de falhas, não esqueçam disso, eu sou cheia de falha.
Nós somos mimizentos em determinado momento. Sabe aquela criança que dava birra? Talvez seja você, talvez seja eu. E a gente quer continuar, né? E essas pessoas que não aceitam o tratamento, elas têm o poder de nos adoecer, sabe? Ela tem o poder de desajustar a minha e a sua visão sobre quem nós realmente somos. E nós não podemos criar essa dependência emocional dessas pessoas. Então, ó, cortar o mal pela raiz quando necessário. Precisamos. Não adoeça por quem não quer tratamento. Então, sai de lá e se trate. A gente ainda tem que continuar tratando, né? Para curar todos os traumas religiosos e todos os traumas que, né, surgem aí no meio do caminho. No mundo tereis aflições, não esqueçam disso. Mas louvado seja Deus, porque Ele também prometeu estar do nosso lado. E Ele está do nosso lado. Então, para construir uma autoestima sólida, é fundamental entender os 4 pilares básicos. E falaremos sobre isso na semana que vem. Busque ajustar a sua visão sobre si mesma, primeiramente no Senhor. Tá tudo disfuncional aí? Pare, recalcule a rota, corra para o Senhor, peça discernimento e Ele vai ajustar a sua visão. Ele vai ajustar a sua percepção sobre o que está acontecendo. E tem uma oração muito forte. Acho que eu já falei sobre ela aqui também em outras lives. Peça ao Senhor para te mostrar a intenção por trás do coração das pessoas. Mas cuidado com essa oração. Porque nesse trajeto de Deus te mostrar a real intenção do coração das pessoas, Ele também mostra a real intenção do seu coração. E às vezes você vai se assustar. Eu já me assustei algumas vezes, pode crer. Mas é tratamento, é colocar a luz na escuridão do nosso coração e da nossa mente. É varrer, né, todo o lixo para fora e deixar a luz do Senhor entrar. E é isso que nós precisamos fazer. Então, semana que vem, continuaremos com esse tema da autoestima, até você descobrir o que está acontecendo aí, o que está em desequilíbrio. Por que a minha autoestima está tão alta? Ou por que ela está tão baixa? Combinado? Nos encontramos aqui terça-feira que vem, às 8h07 da manhã, para mais uma live devocional. Que o Senhor guarde seu coração, guarde a sua casa e abençoe a sua semana em nome de Jesus. Fiquem com Deus.